Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Olá, boa noite para todos. Boa noite, Adriane Bacarim. Como está Cascavel, Adriane? Como está o clima? Boa noite, Jorgito. O clima aqui está bom, esquentou, ficou aquele clima assim, 18 graus, tá super bom. Perto do que tá, eu gosto assim. E hoje à tarde ficou um pouco mais quente, então tá muito bom. Boa noite, Ana Carla, como está você? Boa noite, estou ótima, graças a Deus. Já estava morrendo de saudade das nossas segundas-feiras. 7 dias parece muito. Boa noite a todos também que já estão acompanhando a gente. Você sabe que eu tive a sensação de que parece que faz 2 semanas que a gente não se vê? Não é isso, é muito tempo. É, muito tempo. E você, Jane, como é que está? Boa noite, querida. Oi, meus lindos, tudo bom? Não vamos nem falar do tempo, deixa para lá, porque dizem que a gente não pode ter inveja, que inveja é sentimento ruim, mas a Adri falou que aí está 18. E aí eu bem fiquei com inveja, gente, porque aqui eu estou no ar-condicionado, sabe? Mas tudo bem, sem reclamar do tempo, tá tudo ótimo. Agora está 22. Aqui tá Sim, 25. Curitiba está 22 também. Gente, a pessoa, eu falei, acabou do tempo. Vocês não colaboram comigo. Aninha, eu vou falar só contigo. Eu vou falar só contigo agora. Você viu? Eu fui falar que eu estava com inveja, agora está 22. Eu não vou falar aqui, não. Eu não vou falar aqui, não. Isso. Fecha comigo, Aninha. Não faz isso, não. Eu quero dar o meu boa noite para todo o pessoal que está no chat nesse momento. Boa noite, Paulo Iter G. Eli. Uma boa noite para você, Paulo. Boa noite, Marli. Boa noite para todo mundo que está conosco. E, Nice Bucha, boa noite para você, Nice. Seja muito bem-vinda. Fátima Rabelo Bastos, de Aracaju. Boa noite, Marilda Veiga. Meu Deus do céu. Eita, é todo mundo chegando. Tá 28 lá em Nova York. Muito bom. Muito bem. Nós vamos, então, avançar na nossa conversa. Lembrando a todos que entramos em setembro, viu, Ana? Estamos em setembro. Estamos em setembro e nós estamos, nesse momento, no nosso 3º episódio do programa Existência, que é, na verdade, uma sequência de lives dentro de um programa maior, que é o Espiritismo Terapêutico. O Espiritismo Terapêutico é uma iniciativa de nós pegarmos um tema e trabalharmos esse tema observando por diversos ângulos, como já fizemos há 6 meses atrás, quando estudamos ansiedade. Agora voltamos mais uma sequência de mais um mês, também foi um mês da outra vez, um mês trabalhando agora a existência. Assim que nós terminarmos a existência, nós retornamos para o segundo bloco das obras de Dona Ivone, de Dona Joana do Amaral, meu Deus, Dona Joana de Ângeles, sobre a série psicológica. Vamos estudar 4 livros. Vamos estudar o Ser Consciente, Autodescobrimento, Desperte e Seja Feliz e Vida, Desafios e Soluções. Então, hoje, a gente vai retomar de onde nós paramos na nossa primeira live. Falamos muito sobre a morte, falamos muito sobre esse processo do luto, essa ida nossa de retorno para o mundo espiritual. E agora, mais particularmente, nós estamos entrando num segundo momento, porque a gente, na segunda live, falamos sobre o mundo espiritual, a chegada no mundo espiritual, os processos de desconforto
e da cobrança da consciência, que foi objeto de discussão na nossa última live. E agora a gente vai para nosso terceiro episódio, que vai discutir um aspecto seguinte desse, falando sobre as questões da necessidade de retorno do espírito. O que nós temos de notícia da doutrina espírita sobre essa questão, entrando no nosso assunto de hoje, é o seguinte: depois da morte, objeto do nosso primeiro episódio, depois da nossa chegada e o encontro com a própria consciência, objeto da nossa segunda live, o espírito descobre que ele não consegue ser feliz sem amar. O espírito descobre que é impossível você estar em paz consigo mesmo quando você tem questões em aberto, quando você tem problemas para resolver. E esses problemas, às vezes, a gente consegue resolver no mundo espiritual, sabe? Uma discussão, um desentendimento, uma coisa que você teve, você no mundo espiritual consegue resolver problemas menores, coisas mais simples. A gente consegue resolver no mundo espiritual. A gente se acerta. Tinha um mal-entendido, a gente se perdoa e consegue perceber que deu certo. Então, tem coisa que a gente consegue resolver. Tem um segundo tipo de problema que a gente tem dificuldade de resolver no mundo espiritual. A gente tem dúvida se a gente conseguiu, de fato, perdoar, se a gente conseguiu, de fato, vencer. Há questões que o espírito pode se iludir, achando que ele conseguiu resolver, mas, de fato, não resolveu. Para esses casos, esse segundo tipo de caso, a reencarnação é um elemento muito importante para que o espírito se reorganize. E há um terceiro tipo. Eu falei do primeiro, que é aquele no qual o indivíduo resolve. No mundo espiritual, ele resolve o problema, está resolvido. O segundo, que ele não consegue resolver com facilidade, ele tenta resolver e há dúvidas se ele resolveu ou não. Nesses que há dúvida, a reencarnação é um excelente instrumento para tratar. E há um terceiro, que são aqueles que você não resolve no mundo espiritual, que são os graves problemas, sabe, Adriane? Não são problemas pequenos do tipo, não, eu tinha um vizinho que botava música alta no final de semana, a gente se desentendeu, mas aqui a gente se acertou. Isso resolveu. Mas existem casos de assassinato, de violência, de abuso sexual, de crueldades profundas, de traumas profundíssimos que se armazenam no fundo da criatura. E que a gente nem sequer cogita da possibilidade de ter resolvido. Tem situações que você não consegue. Eu não consigo nem chegar perto dele. Eu não consigo nem resolver isso. Me sufoca, a presença dele me sufoca, isso me perturba. Então, tem situações que realmente a solução no mundo espiritual ela é muito complicada e exigiria séculos para que a gente conseguisse fazer. Então, para esse terceiro caso, aí em reencarnação encaixa como uma luva para que o espírito consiga se reorganizar emocionalmente. Então, a gente passa por um período da desencarnação que volta para o mundo espiritual, se defronta com a imortalidade, que a gente conversou na nossa primeira live. Depois a gente tem um segundo momento, que é o momento no qual a gente se defronta com a própria consciência, em que há todo um conflito da criatura do lado de lá, e depois a percepção que nem tudo a gente consegue resolver no mundo espiritual. Haverá coisas que conseguiremos, outras só o esquecimento do passado que pode fazer. Então, a reencarnação se apresenta como instrumento terapêutico, não é porque reencarna, é porque esquece quando reencarna. Então, isso possibilita a reorganização da criatura humana. Então, a reencarnação, ela se impõe como terapia por causa do esquecimento do passado. Então, Maria Rodrigues, a gente às vezes acha assim, eu queria vir mais lembrando. Pois exatamente o que acontece é isso. A gente não consegue resolver as coisas se lembrar. Então, a reencarnação vem com aquela anestesia da memória na qual o indivíduo retorna para uma nova oportunidade. Então, isso tudo são
experiências que a gente vai conversar na nossa noite de hoje. Por quê? Porque o retorno do espírito, a percepção da necessidade do retorno, ela tem uma série de variáveis aí, não é, Jane? Tem uma série de pontos que a gente precisa observar antes que o espírito efetivamente retorne à vida corporal. Então, há todo um conjunto de providências, um conjunto de ações, de momentos que antecedem assim o nosso retorno, que são importantes e que a doutrina espírita nos traz informações excelentes a esse respeito. Aí você pode comentar um pouquinho para a gente, não? Vamos lá. Sim, fica muito evidente, na verdade, André Luiz fez um grande favor para a gente, né, com a série do Mundo Espiritual, que veio falar coisas que estavam no livro dos Espíritos, mas que a gente acaba atropelando, né? Às vezes a gente não entende bem, porque essa coisa de mundo espiritual, de ver o que acontece, é complicado. Então, a gente tem uma falsa ideia de que a gente chega no mundo espiritual ou fica lá muito tempo, ou não, mas enfim, a gente acha que a reencarnação é assim, pá, vai lá para baixo, meu filho, vá. Quando não é assim. Existe um cuidado tão grande, né? E quando eu comentei de André Luiz, que ele fala, né, que ele se surpreendeu, que ele viu que tinha o Ministério da Reencarnação. Isso a gente está falando só de Nosso Lar, que é a mais próxima daqui. Mas dá para a gente ter uma ideia da importância da reencarnação, né? E eu sei que a gente... Mas é verdade, porque eu acho que é tão importante a gente ter isso metido na cabeça, mas a gente parar de fazer tabelinha de correspondência, porque a reencarnação é individual, pessoal, intransferível, gente. Cada caso é um caso que eles analisam com muito cuidado. E quem fala assim, essa questão, né? Porque ela já estava falando do desafeto. Eu vim com o meu desafeto, não sei para quê. Eu não lembro, não aguento essa pessoa, não consigo resolver. Gente, a literatura fala que tem encrencas dessa que a gente fica séculos sem voltar a encontrar a pessoa. Que a gente vai se preparando, que quando chega esse encontro, nós já estamos preparados. Então, só para não me delongar muito, depois, né, a gente fazer esse ping-pong, para a gente ter a consciência de que reencarnação é um assunto delicado, muito cuidadoso, né? Que é como imaginar que para a gente partir para a reencarnação, a gente, como aperta o botão, né? A gente reseteia de fábrica, né? A gente vem com alguns sentimentos, porque senão, a pergunta que sempre fazem para a gente, né? Se eu não lembro, como é que eu posso consertar? Eu acho que essa é uma das perguntas que a gente, como espírita, mais escuta, né? Se eu não lembro, como é que eu vou consertar? Gente, não precisa lembrar de todos os detalhes. E a prova disso é essas pessoas que, às vezes, a gente encontra, né? E tanto para bem como para mal. Tem gente que a gente encontra e faz, não quero nem estar perto. E tem outras pessoas que a gente, por favor, que maravilha de ter encontrado. Então, não tem, na verdade, necessidade da gente lembrar cada detalhinho. A gente vem com o que a gente necessita. E uma coisa que eu queria só falar e passo a bola é que, para dar uma pincelada, quando é realmente necessário, quando é realmente benéfico, não que a gente vai lembrar tudo. Para de achar espírito puro, espírito, quanto mais evoluído o espírito é, mais ele lembra, ele sabe, porque ele dá conta, gente. A gente, tudo encrencado, a gente não lembra de nada aqui, a gente já se embola. Imagina como é que eu vou olhar para a cara da pessoa. Eu tenho ranço, às vezes, da pessoa por bobeira. Imagina se eu vou descobrir uma história complicada com essa pessoa. Aí eu vou descobrir, né, que a pessoa na família é ótimo para isso, né, gente? Família vem um recheio tão bonito disso. Aí eu vou lembrar dos detalhes com a pessoa. Não vai dar certo, né, gente? Então, é isso. Mas que a gente pense que a reencarnação não é obra do acaso, não é qualquer coisa, que tem um planejamento muito cuidadoso, muito bonito, muito bem estudado, e que a gente vai enfrentando as coisas na medida em que nós estamos preparados para enfrentá-las. Eu fiquei pensando numa questão, pessoal, assim, o nosso sistema, o nosso organismo como um todo, né, a questão cerebral, ele é muito inteligente. Quando a gente sofre, por exemplo, uma experiência traumática, um acidente, alguma coisa assim que é impactante para aquela pessoa,
o nosso sistema cerebral, ele dá uma conta de fazer com que a gente não se recorde daquela situação, né? Como o Jorge citou bem no início, né? Há casos que são mais graves, há casos mais pesados, mais difíceis, em que a pessoa, por exemplo, ela sofreu uma experiência de violência sexual, né? Então, aí ela chega numa idade, ela sente uma inquietação, ela sente que algo não está legal, mas ela não sabe nomear, ela não sabe dizer o que exatamente aconteceu. E conforme ela dá conta de lidar com aquilo, é que a parte neurológica dela começa a acessar, a abrir espaços para que essas verdades vão surgindo, mas dentro de um sistema de proteção. É um mecanismo de defesa, Adriane. Mecanismo de defesa, mas não só, ele é um contexto como um todo, porque a parte neurológica vai pesquisar e dizer que, assim, olha, isso não tem ali nenhuma sequela neurológica e, portanto, ele lembra de tudo. E com o tempo ele vai vendo que não, que existe uma proteção psíquica e que por isso a pessoa não se recorda. E isso, assim, a gente está falando de um contexto de uma encarnação. Então, é um sistema muito inteligente, muito bem posto, e que é, como disse o Jorge, é um sistema de proteção, um mecanismo de defesa, para que a gente não surte, para que a gente não tenha problema e entre ali num campo da psicose. Porque se o ego está fragilizado e vem uma informação nesse ponto e que o ego não suporta, a gente rompe a barreira do consciente e o inconsciente vem à tona. Então, nesse caso, vejamos, se o nosso organismo ele é extremamente inteligente e age dessa forma, imaginemos nós como não seria a questão de vidas sucessivas, como não seria algo assim extremamente amoroso e justo e misericordioso Deus fazer um sistema assim, perfeito, de modo que a gente faça um acesso a esse passado de forma gradativa. Então, o planejamento, como bem colocou a Jane, ele tem um âmbito ali a ir aos poucos sendo mostrado para nós. Então, reforço, dependendo de como a gente dá conta. Então, se a pessoa acessou um conteúdo, é porque ela já tem condições de lidar. Se a pessoa ainda não acessou, é sinal de que deve deixar um pouquinho mais ali, porque conforme ela vai crescendo, vai ampliando a consciência, aquele conteúdo vem. E aí sim chegou a hora de fazer o trabalho, não é mesmo? É bem isso. E é tão interessante, né? Essa bênção que Deus nos dá do esquecimento. E se a gente já bloqueia nessa vida atual, né? Os traumas, os complexos dessa vida mesmo, da infância, adolescência, enfim, imagine se a gente tivesse essa recordação de tantas outras situações que a gente vivenciou no passado. Então, como vocês falaram, essa bênção de eu olhar para a minha família, de eu olhar para outras pessoas e de eu olhar para mim e ver que eu já cometi atos muito cruéis em outras vidas, seria um desencadear de um desequilíbrio muito intenso. Então, realmente é uma bênção. E aí eu acho interessante que muitas pessoas querem partir para a terapia regressiva por questões nem sempre mínimas, e às vezes mínimas, até mesmo por curiosidade, né? Sem ter a noção do quanto que isso é perigoso. Perigoso no sentido de que, se eu vou buscar acessar um conteúdo que Deus ainda não permitiu que eu tenha acesso hoje, eu posso entrar em um trauma ainda mais profundo. Então, na época da pós-graduação, tem um professor que sempre chamava muita atenção para a gente, né, com relação a isso. Se eu quero ir fundo em uma situação que eu não estou preparada para enxergar, e aquela situação ela vem à tona, eu não vou saber lidar com aquilo. Então, eu preciso estar preparada para que isso aconteça, né? E, ao mesmo tempo que estar preparada, realmente eu querer ter o desejo real de modificar aquilo. Porque a situação vem, seja em alguma lembrança, seja em alguma situação onde você vai desbloquear em questão de segundos, e aí, como a Adriana trouxe, aquela sensação, né, de que algo aconteceu. E quando vem à tona toda uma construção, digamos assim, imagem completa, entre aspas, quando vem eu vou ter que aprender a lidar com ela.
né? Então, eu vou ter que dar o passo da coragem, do enfrentamento. E aí já me questiona, vem de volta, alguém questiona, mas como é que eu vou ter coragem de enfrentar aquilo que vem que eu não queria ver, né? É a real vontade da mudança. Então, o que é que a gente questiona nesses momentos? Eu quero continuar com essa energia para mim? Porque se veio à tona, Deus permitiu e me disse de alguma maneira, olha só, Ana, fulano, ciclano, a situação veio. Está aqui escancarada porque você tem a capacidade hoje de lidar com isso. Se eu guardo de volta no baú, ela não vai ficar ali guardadinha como se tivesse jogado a poeira para debaixo do tapete. Em uma hora mais na frente, ela vai explodir de uma forma mais intensa. Então, quanto mais a gente vai empurrando a caixinha do baú para querer deixar lá porque não quer reencontrar essas emoções vivenciadas do trauma, mais sofrimento mais na frente. Porque aí sim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, é nesses momentos que a gente tem que entender, opa, se veio, Deus me deu a permissão, então eu sei lidar. Então, eu vou olhar para mim, para a minha coragem de lidar, para a minha capacidade de lidar com isso hoje. Então, eu vou abrir esse meu campo, trazer essa minha virtude para o enfrentamento e para a libertação, né? Então, a gente precisa também estar sempre atentos e seguir esses passos da coragem para ressignificar e liberar o trauma. E aí tem uma coisa interessante que a literatura espírita nos coloca sobre o esquecimento do passado, que são os 3 esquecimentos que a gente tem. Olha a tríade aí, Paulo. E são 3 os esquecimentos. Primeiro é o esquecimento do mal que eu fiz. Eu preciso esquecer. Existem muitas pessoas que, em existências anteriores, cometeram atos terríveis. E se elas ficassem o tempo todo lembrando daquilo que fizeram, a perturbação do feito produziria no indivíduo a sensação do fracasso e ele teria muito menos facilidade de se transformar. Então, o esquecimento do passado, do mal que eu fiz. Pensemos nas grandes almas cruéis, os senhores da guerra, indivíduos que possuem dentro da sua história espiritual milhões de crimes nas suas costas. Então, essas entidades, elas reencarnam até para esquecer. Geralmente, encarnam em corpos problematizados, com dificuldade até de lucidez, para a anestesia, para não lembrar, para não acessar, ao mesmo tempo em que, vindo para o corpo físico, eles perdem a conexão com seus obsessores no mundo espiritual. Então, você permite com que, numa palavra um pouco mais forte, você esconda essas pessoas no corpo físico. Você, olha, fulano está muito perturbado, fez muita coisa errada, então a gente vai pegá-lo e vai colocá-lo no corpo para que ele tenha a bênção do esquecimento do mal que ele praticou. Esse é o primeiro. Vou falar do segundo agora. O segundo não é o mal que eu fiz, é para que eu esqueça o mal que me fizeram. Porque assim como o algoz precisa esquecer, a vítima também. A vítima precisa esquecer porque a gente precisa naturalmente ter um alívio nas lembranças permanentes daquilo que nos fizeram. Então, eles me fizeram, me colocaram na fogueira, eles me fizeram, eles me mataram, eles me torturaram, eles fizeram isso comigo. Então, o espírito cai num quadro de perturbação porque ele tem um trauma muito profundo. Então, uma das formas de promover o esquecimento do mal que me fizeram é a reencarnação. Então, situação número 1, eu sou o algoz e encarno para esquecer o mal que fiz. Situação número 2, eu sou a vítima e quero, na verdade, esquecer ou preciso esquecer o mal que fizeram a mim. E existem muitos casos de doenças, de dramas, de sequelas emocionais e físicas que não são do algoz, são da vítima. A vítima, quando ela fica magoada e ela guarda de maneira muito incisiva o mal sofrido, ela pode renascer com sequelas. Mas eu disse que eram 3, eu só falei de 2. Eu falei só do mal que eu faço, do mal que eu recebo. Eu preciso esquecer o mal que fiz, preciso esquecer o mal que me fizeram. E preciso também que os outros esqueçam o mal que eu lhes fiz. Então, é o esquecimento do outro, porque se só eu esquecer e o outro não esquecer, não vai resolver nada. Então, todo mundo no ambiente familiar
precisa experimentar o esquecimento parcial, né? Porque ele não é total, esquecimento parcial do passado, para que a pessoa possa se reorganizar. Senão, o tempo que a gente precisaria para fazer o trabalho de reorganização emocional seria muito maior. Então, a reencarnação, ela não é a condição que a gente possa dizer que é o mundo natural. O mundo natural, questão 85, é o mundo dos espíritos. Os espíritos podem evoluir no mundo espiritual, mas seria um processo ainda muito mais lento se nós não contássemos com o benefício da encarnação, através do qual o esquecimento do passado permite a convivência daqueles que se odiavam e faz com que a gente crie novas histórias. Eu crio novos momentos, e os novos momentos vão naturalmente desbotando, apagando, tornando menos vivas as lembranças do mal, e novas histórias, novas emoções vão se colocando e vai cicatrizando a ferida que está aberta, porque nós não lembramos totalmente aquilo que o outro nos fez. E tem uma coisa tão bonita que nesse mecanismo, né? Que tem uma coisa que a gente tem que levar em conta também. A questão do mundo espiritual. Tá, dá para evoluir no mundo espiritual. Mas a gente tem que entender que a gente se move por vibração. A carne nivela muito, porque quando a gente chega aqui, a gente tem o obstáculo, né? Tem a matéria. Mas no mundo espiritual, por uma questão vibracional, não dá, muitas vezes, as pessoas com quem a gente teve desafeto, a gente se desencontrou, a gente se separa delas, vibracionalmente. Então, a gente precisa desse recurso, né? Porque a gente precisa refazer esses caminhos, a gente precisa melhorar, então a gente precisa voltar a encontrar. E tem muito sentido, né, do que Jesus falava para a gente se reconciliar com o inimigo enquanto a gente ainda está com ele. Então, quando chega no mundo espiritual, por questão vibracional, gente, não é uma questão de castigo, não é uma questão de que eu queira falar alguma coisa, Elha? Não. Não, abriu o microfone. Então, assim, existe essa questão vibracional. Então, quando a gente reencarna, é como dizer todo mundo. E a gente tem uma tendência a olhar de uma maneira muito, muito negativa, por isso acho ótimo quando você enfatiza essa questão, né, da necessidade de esquecimento e como é, porque não é só o outro, a gente se vitimiza muito, mas tem realmente essas três circunstâncias que são necessárias. E tem uma coisa que é maravilhosa. Com isso, a gente tem oportunidade não é só de estar com os nossos desafetos, mas também com os nossos afetos, ainda que vibracionalmente a gente já esteja em planos distintos, porque quando a gente reencarna, a gente tem esses verdadeiros anjos tutelares. Exato. Entendam, quando a gente fala nivela pela matéria, claro que fica patente a evolução dos espíritos. A gente vê que uns estão mais encrencados, outros já têm. A gente nota isso, né, no entendimento, na percepção, no comportamento, mas é como se fosse balão, né? Aquele balão de hélio. A matéria é como se fosse esse nó, esse lugar onde a gente dá esse nozinho para a gente prender, porque senão a gente se soltaria. Então, tanto é pelo lado das nossas encrencas, como é pelo lado dos nossos amores também. A reencarnação permite, né? Apesar que a gente não lembra, mas que a gente, no meio dessa confusão toda, a gente tem esses anjos tutelares também, que reencarnam conosco para nos ajudar. Eu queria aproveitar um ensejo desse intervalinho. Tem uma pergunta aqui da Denise, que eu acho que para a gente não perder o gancho da fala, né? Ela pergunta como que fica o ego depois da desencarnação. Assim, Denise, o ego, como diz a Joana, ele é uma construção necessária, extremamente importante, e ele se adequa a cada encarnação. Ele tem a ver, ele se ajusta a essa consciência do espírito, a essa condição do espírito, de acordo com o que ele construiu até o momento presente. Mas ela se trata, né, isso é uma fala da Joana, o ego ele é uma produção desse estado de consciência, mas ele é transitório e impermanente. Ele é algo que está sempre se modificando, que está sempre se ajustando, sempre se melhorando. Aí você pergunta, né, como que fica isso após a desencarnação?
Logo, imediatamente após a desencarnação, claro que isso tem as variações a depender do espírito, né? Ele ainda tem um tanto dessa informação, porque o ego ele está ajustado a essa personalidade formada em cada encarnação. Então, por exemplo, eu nesta encarnação, Adriane, filha de fulano, filha de Beltrano, eu tenho essas informações, a minha profissão, o lugar onde eu resido, quem são as minhas outras pessoas da família, enfim, são coisas que eu vou ajustando ali e isso fica nessa estrutura de ego. Quando eu desencarnar, por um tempo eu vou manter essa relação, vou manter essas características, porque eu ainda estarei ligada ao contexto terreno. Mas com o passar do tempo, e isso é muito variável, né? Cada espírito tem o seu tempo, ele vai deixando para trás essa experiência da personalidade formada naquela ocasião. Então, a gente podia dizer, para fechar, né, que existe uma roupagem física que nós ganhamos para ter a experiência terrena, o corpo que é formado, mas nós também temos uma roupagem psíquica, né, que é para organizar todas as experiências psicológicas. E essa roupagem a Joana chama de ego ou de eu com eu minúsculo, né? Porque ela chama às vezes o eu com E maiúsculo, o self ou o eu profundo, só para trazer essa diferenciação. Veja aí, Denise, se respondi a tua pergunta, tá bom? Falando dessa parte, se alguém quiser acrescentar, também fica à vontade, viu? eu vou puxar um pouquinho, trazer de volta um pouco do gancho da Jane, quando ela falou da questão da vibração, né? Que aí eu lembrei a quantidade de pessoas que sempre, quando alguém desencarna, que tem aquela preocupação, né? Quando é que eu vou ver novamente? E aí, quando a gente traz essa explicação da vibração, se eu estou numa vibração muito mais baixa do que quem partiu, né? E mesmo evoluindo, com o tempo em que eu reencarnar, o lado de lá provavelmente já pode ter evoluído mais do que quando já estava aqui, ou até mais do que eu. Então, quando eu parto para o lado de lá, se eu tiver evoluído bastante e o lado de lá também tiver evoluído, é muito mais fácil da gente se reencontrar. Mas se isso não acontecer por questões vibratórias, o afastamento ele vai ser um pouco mais longo. E é bem interessante o quanto que a gente se aprisiona muito a essa preocupação. Eu vou demorar para ver. A gente traz um apego tão enorme, tão intenso a pessoas, às coisas, que a gente vive um longo tempo muito mais preocupado nesse tempo, nesse reencontro que vai chegar, do que vivenciar o hoje. Então, por outro lado, se torna até benéfico, né? Porque quando a pessoa passa a entender, e eu já escutei, vou começar a me modificar para quando eu chegar lá eu estar mais evoluída para reencontrar a pessoa que eu amo que partiu. Então, quando a gente traz de um lado positivo, né, a gente busca a modificação, a gente traz isso como um reflexo, como um impulso para que a gente possa se modificar mais. Porém, é preciso lembrar, e eu sempre chamo a atenção, que a gente busque focar na nossa evolução para que a gente siga melhor. Porque para também reencontrar do lado de lá, a gente vai ter as permissões. Então, se eu vivencio aqui, nesse caminho de eu vou me modificar para poder reencontrar tão logo quando chegar lá, se chegar lá eu não reencontrar, eu vou ficar presa a essa situação. Então, o sofrimento ele vai voltar, né? Toda mudança ela tem que ser interna, de dentro para fora. Se eu me modifico é porque eu quero estar melhor. E entender que tudo bem se eu tiver a bênção de reencontrar quando chegar lá de um tempo mais curto. Porém, há também aquele lado. Em sonhos, a gente também reencontra a pessoa que já partiu, né? A sensação, aquela sensação de que está perto, quando é uma sensação boa, né? Ou quando é uma sensação ruim também, que a gente às vezes percebe que há um sofrimento daquele. Então, a gente tem que ter também esse desprendimento para que a gente possa seguir de uma forma mais leve e seguir os nossos dias, né? Então, quem ficou, quem foi, todos têm que buscar evoluir. E mais uma preocupação, né? Como é que eu vou estar do lado de lá? Né? E aí a resposta que sempre dá aquela barreira, a forma como você estiver aqui. Então, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos é que vão dizer para onde a gente vai ou vai deixar de ir. Se para um lugar legal ou para um lugar, como dizem, meio ruim. A nossa mente ela vai criar tudo isso. Então, a gente precisa ter essa consciência e trabalhar também o desapego, o desprendimento, para não ficar aprisionado a isso. Eu vou me transformar para melhorar, para reencontrar o outro, né? Então, eu vou melhorar minha vibração para que eu possa seguir mais leve,
né? E vai ter, até esse tempo, vai ter permissões, se houver esse progresso, digamos assim, desse reencontro acontecer em outros momentos. Então, sair também dessa prisão de que eu só vou rever quando eu partir, né? Eu posso rever daqui, como eu falei, através de sonhos, de outros encontros, né? Então, a gente tem que ter toda essa consciência e esse olhar mais amplo. E assim, nessa visão ideal, esse mundo bonitinho, as pessoas têm dificuldade, eu tenho uma dificuldade de mim para comigo mesmo, digamos, eu tenho um vício, eu tenho um desequilíbrio emocional, desequilíbrio de comportamento. Aí eu, no mundo espiritual, percebo que esse vício me atrapalha, me impede de ser feliz, e de repente eu digo, não, eu preciso disso, e eu peço, e aí eu venho para viver. Isso seria a condição mais adequada, isso é o mais esperado em termos do comportamento típico, mas nem sempre acontece. Existirão situações, viu, Julinho, em que a pessoa não terá lucidez de que ela precisa mudar. Não vai conseguir fazer a percepção clara, não, eu preciso. Então, quando isso acontece, alguém vem e intercede e diz, eu vou mediar os dois. Eu vou ser o pai e vou trazer os dois inimigos comigo. Eles precisam se reajustar. Eles não vão pedir, mas eu peço pelos dois. Então, vem A e vem B. E muitas vezes esse processo de vir acaba sendo uma intercessão de alguém que pede que eles venham. Então, vamos ter 3 situações aqui. Uma, eu peço porque vejo que eu preciso e venho para cá e vou lutar para me libertar. Segunda, eu não peço, não consigo. Então, eu tenho um intercessor que constrói a relação e traz as pessoas para o ambiente de convivência com o esquecimento do passado. E tem uma terceira, que é o meio termo entre as duas. Eu acho que resolvi, eu acho que vai dar certo, aí eu peço, mas eu não estava verdadeiramente preparado. Então, quando isso se dá, o indivíduo reencarna e o esquecimento do passado tira o verniz da crença, da mudança, e aí a convivência se torna difícil. Isso acontece muito no ambiente familiar, viu, Jane? Em que você tem pessoas que são filhos difíceis, filhos problemáticos, que renascem dentro do nosso lar, dentro de uma programação que é necessária para o grupo familiar. Às vezes, você tem uma mãe que diz assim, eu preciso me reajustar com ele. Me entrega esse filho difícil que eu vou tentar me reajustar com ele. Ela sabe que ela precisa. E ela vem para o trabalho de convivência, caso número 1, em que ela tem um filho difícil, mas ela tenta resolver. Ela chora, ela se lamenta, ela tem tristezas, ela tem momentos em que a dor parece muito grande, mas ela, de certa forma, encontra forças e vai levando, mesmo com dificuldades. Seria a situação número 1. Situação número 2, a mãe não tem condição. Eu não tenho condição de lidar com ele. Eu não consigo. Aí o pai diz, eu vou. Para mediar a relação entre a mãe e o filho. A gente encontra um caso desse no livro Na Sombra e na Luz, que o pai odiava o filho. Ou melhor, um espírito odiava o outro. E eles iriam nascer na condição de pai e filho. Antigamente, eles haviam disputado a mesma mulher. Então, um iria ser o pai, outro seria o filho. Nós nos odiamos. Então, a filha vem para ser o elo. A filha era amada pelo que seria o filho e era amada por aquele que seria o pai. Então, ela é o elo de harmonia da relação familiar. Ela permanece com eles por um tempo e depois ela desencarna e fica só os dois. Então, você tem, numa segunda situação, em que alguém vem e diz, eu vou resolver. Vocês precisam, eu vou resolver. E tem o terceiro, sabe, Jane, em que você tem uma mãe que diz, eu sei que eu preciso de ajuda, porque eu vou reencarnar com ele. Ele é difícil, mas eu também sou. E talvez eu não tenha suporte, mas eu preciso ir.
E eu percebo que se eu usar todo o meu recurso, eu conseguirei. Se eu não usar todo o meu recurso, eu vou fracassar. Usar todo o recurso não é conseguir salvar o outro. Usar todo o recurso é salvar a si mesmo. É não enlouquecer com o desequilíbrio do outro. E a gente tem muito hoje, na sociedade atual, né? Muitos casos de droga na sociedade, em que você tem pessoas que buscam a droga, aí você diz assim, ué, mas como é que pode? Ninguém se drogava na encarnação anterior, como é que está se drogando agora? Na verdade, usava o instrumento que tinha, que era o álcool. Então, para onde eu fugia? Eu anestesiava no álcool, eu anestesiava na maldade. Muita gente anestesia na maldade. Faz aquelas gangues de rua, bate nos outros, bate mendigo, toca fogo nas pessoas, agride. Cara, de onde vem essa violência? Vem do fundo da minha alma, nem eu sei explicar de onde o trem vem. Então, você tem circunstâncias em que o álcool é a fuga, o sexo em termos de promiscuidade, tá? A promiscuidade é a fuga, o exibicionismo é a fuga. Exibicionismo, que Joana chama, é quando você rompe todos os padrões sociais que a sociedade possui e você se apresenta socialmente de forma que você provoca escândalo nas pessoas e você quer causar, você quer agredir, você quer escandalizar. O que eu quero é provocar as pessoas para que elas vejam que eu odeio a sociedade que eu vivo. Então, isso também é um formato. Então, você tem a droga, você tem o álcool, você tem o sexo degenerado, você tem o exibicionismo, você tem o processo depressivo, você tem a ideação suicida, você tem uma série de fugas que os indivíduos desenvolvem. E, às vezes, a gente não consegue lidar com isso, porque eu faço uma programação espiritual e o esquecimento do passado me sequestra no sentido da capacidade que eu deveria ter. Aí eu caio numa sociedade ateísta que me nega todas as percepções espirituais e vai, quer saber, meu amigo? Então, vai com Deus. E a gente faz movimentos de ruptura, né, gente? Exato. E aí, uma coisa que a gente pode pensar, né, no princípio, a gente fala, ué, mas é muito confuso isso. Porque se a gente vem com esse esquecimento, a gente sabe que às vezes tem o dever, a gente acha que vai conseguir, como é que fica isso? Gente, primeiro, necessário mas se a gente já está nesse nível de consciência, onde a gente pode participar, ou seja, a gente pode aceitar essa proposta, né, da reencarnação, ou nós podemos pedir, isso significa que a gente já fez essa reflexão necessária, a gente já está nesse ponto de dar um passo. Todo mundo vai vir aqui e vai conseguir com que isso funcione? Claro que não. Mas também a gente tem que ter cuidado com o conceito de funcionar. A gente acha, ela até estava mencionando isso, a gente acha que se eu tenho problemas com o filho, com a mãe, com o pai, a gente tem que sair daqui com tudo resolvido. Gente, não é, isso é irreal. Tem problemas que a gente traz de séculos. Não vai se resolver. Os que conseguem, tudo bem, mas eles são a minoria. A maioria de nós vamos precisar de contato e contato. E aí vem essa questão do esquecimento. Sabe por quê? Não é à toa que o ser humano ele nasce um bebê frágil, dependente. Esse é o mecanismo mas é um mecanismo que eu acho fantástico. Né? Porque se a gente nascesse já como filho de girafa, né? Ou de outros animais que já se põem em pé, ou de passarinho, que a passarinha faz assim, puf, voa, não dava tempo. Mas a gente é complicadinho, então a gente precisa desse tempo. E, na verdade, quando está essa criatura que depende da gente, né? A gente vai tendo oportunidade de ir desenvolvendo esse afeto, esse sentimento. Aí alguém vai falar assim para mim, mas nem sempre funciona. Não, porque nós somos seres complicados. Mas na maioria dos casos, sim. Porque nessa primeira infância, né, é aquela coisa bonitinha. A gente fala sério, a gente às vezes fica louco com um bebê que não dorme, mas depois eles começam a fazer gracinha. Essa fase que eles começam a sorrir, ou que a gente acha que eles estão sorrindo, os médicos insistem em dizer que isso é espasmo. E não tem gente que fala, não é, eu falei alguma coisa e reagiu. Então vai suavizando o nosso coração. A encrenca vem depois, quando o espírito, né, termina, o espírito fala, estou aqui. Mas já ficou alguma semente lançada aí. Então, assim, a gente
muitas vezes não vai conseguir o que a gente se propôs, né? Lá no mundo espiritual. Mas algo a gente suaviza, algo a gente conserta. E a gente tem que parar com essa sensação, que realmente é uma sensação que a gente traz de frustração, porque a gente é imediatista e a gente quer já resolver tudo numa encarnação. E isso não vai acontecer. Ou sim, né? Se a gente for muito... Né? Mas, se não, a gente tem que se preparar para dar amor. E eu já trouxe outras ocasiões, mas é porque é um exemplo que me impacta muito, né? Que a gente vai lá no Ave Cristo, e esse pai que se dedica a esse filho, e esse filho continua, e a dor que um filho muito difícil, e o pai sofre, né? O pai chega a sofrer fisicamente, já não só a dor moral do filho, e ele demorou muito, muito, muito tempo para resgatar Tassiano. Né? Quinto Varro lutou muito, muito com Tassiano. Então, assim, com questão de filho, questão pai e mãe, a gente tem outro sentimento, né? A gente tem sentimento de abandono e tal, mas questão do filho, a gente se coloca nessa posição de que nós somos os responsáveis de salvar os nossos filhos. E muitas vezes o que a gente precisa e o que a gente veio aqui é para dar amor. Eu vou dar um exemplo e eu passo a bola. Essas mães maravilhosas que trabalham, né, lá no mundo espiritual, e que elas se candidatam a ser mãe, esses espíritos se candidatam a ser mãe de espíritos tão difíceis. E elas o que oferecem é amor, sem essa pretensão. Esses espíritos vêm para amar a criatura, para que a criatura aprenda a sentir o que é o amor. Para lá na frente, essa criatura ser difícil, ser capaz de amar também. Então, recebem esses espíritos tão difíceis, cheios de ódio, cheios de complicações. E aí vocês falam, por estatísticas, conseguem todos recuperar? Não, mas a narração desses espíritos, quando eles voltam ao mundo espiritual, é que chega um momento que faz assim, clique, e aí não é que eles lembram e sentem esse amor que uma vez eles receberam, e a partir daí eles começam a trabalhar em si mesmos. Jorgito, teu áudio está desligado. Diga. Eu queria te passar aqui que teve uma pergunta sobre a sua última fala, que é essa aqui, ó. Por essa última fala do Elahá, quer dizer que algumas encarnações já são perdidas? Não conseguimos dar conta, mesmo planejando o suporte, não será suficiente? Fernanda, muito obrigado pela sua pergunta, porque se ficou assim confuso, é bom a gente responder para não ficar nenhuma dúvida. Eu posso ter sido impreciso na hora de responder, mas não é essa a visão da doutrina espírita. O que acontece é assim, nós temos 3 situações. Aquela em que eu me planejo para vir e eu consigo dar conta e eu resolvo. Aquela em que eu não dou conta e alguém é o intermediador para fazer com que as coisas aconteçam. E aquela na qual o indivíduo vem, mas ele não consegue resolver. Só que em todas as 3 situações, todas as 3, tanto a que eu venho e dou conta, a que o outro intercede e a gente, de repente, dá conta ou não dá conta, e aquela na qual eu não dou conta é porque eu não usei todos os recursos que eu deveria usar. Em que sentido? Eu reencarno com uma pessoa que, digamos, é o meu desafeto. A minha programação não é mudar o outro, como a Jane colocou, porque não é papel meu salvar a outra criatura. Se eu conseguir, ótimo, puxa vida, parabéns, nota 10. Mas o grande objetivo que eu venho na reencarnação é para que eu me salve. E eu me salvo da minha indiferença, da minha ignorância, da minha desistência, da minha mágoa, do meu ódio, do meu ressentimento. Eu me salvo disso, ainda que o outro não enverede pelo caminho que eu gostaria, por exemplo. Vamos colocar o caso que a gente estava dando. Eu tenho um filho que é usuário, é adicto. E eu luto com ele. De repente, eu não vou conseguir retirá-lo da droga. De repente, ele vai até o final da existência. Pode ser que eu consiga, tá? Mas pode ser que eu não consiga.
Mas o mais importante aqui é a gente enxergar como é que eu estou em relação a isso. Porque eu posso terminar a vida profundamente amargurado, com ódio dele, com um desejo de até matar essa pessoa pelo mal que ele me faz. E posso terminar a existência, ainda que lutando com dificuldade, sem conseguir o êxito que a sociedade espera, mas eu, dentro de mim, estaria mais harmonicamente resolvido. Então, respondendo aí a sua pergunta, não, as encarnações não estão perdidas. O que acontece é que alguns de nós não usamos todas as ferramentas que a gente tem. Nós sabemos, quem de nós não sabe que tem que amar mais? A gente, mas eu não vou fazer. A gente diz isso, não, eu sei, mas eu não vou fazer, não merece, não vou fazer. Eu sei que ainda tem recurso no meu baú, mas eu não uso. Eu digo, não, rapaz, tem 100 anos para eu fazer isso. E ainda tem lenha para queimar, mas eu não queimo. Eu digo, não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu até poderia, mas eu não vou fazer porque ele não merece. E eu digo, não merece, não é porque eu digo assim, não seria bom para ele. Isso aí eu acho que se eu fizer, eu vou deseducar. Não é esse sentimento. Eu não vou fazer porque eu não vou fazer porque eu quero ver ele se desgraçar. É uma outra coisa. Eu posso ter a mesma atitude com um sentimento diferente. Porque cuidar de alguém não é dizer sim, 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 sim a vida inteira. Às vezes, cuidar é dizer não, né? E você vai tentando educar a criatura. O importante é não contaminar o coração, Fernanda. Mas, se eu fui impreciso na minha fala, lhe peço desculpa. Nenhuma das encarnações a gente já vem perdida. A gente vem todos com condição de executar. Só que, boa parte delas, a gente não usa todos os recursos. Depois, dá uma olhada na questão 909, ver o livro dos Espíritos que fala sobre a vontade. Com tão poucos esforços, né? Então, dá uma olhada lá, porque às vezes a gente vem aparelhado, mas não faz. É igual o casal, falando de mãe e filha, igual o casal, às vezes a relação conjugal ela ainda tem cura. Ela ainda tem cura, ainda dá para curar. Mas ninguém quer entregar para a cura, né, para a saúde dessa relação, não digo a cura, mas para melhorar a saúde da relação, a gente entregar um pouquinho mais. Não vou fazer, não merece. Aí o cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa espetalada. Né? Tem um comentário aqui da Marli, gente, em que ela, não sei em que ocasião, que momento que ela digitou isso, né? Mas ela faz uma menção assim, ó. Como somos atrasados ainda, precisamos de um tempão para aceitarmos e entendermos nossa situação e aprendermos a amarmos esses desafetos do passado. Eu penso assim, Marli, como eu te conheci, né? A gente se conheceu, eu penso assim, Marli, estamos, na verdade, no nosso tempo evolutivo. Claro que a gente sempre tem oportunidades para dar um passo a mais, para caminhar um pouco a mais, mas nós estamos no nosso tempo, no nosso espaço. Se a gente for pegar a linha ali didática que Kardec traça sobre o processo evolutivo, a gente vai ver, por estarmos em planeta de provas e expiações, por sermos espíritos de terceira ordem, nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Então, você tem razão em relação, a gente ainda tem um caminho bem grande para percorrer. Mas essa questão de precisar de um tempo para aceitar, para entender a situação, talvez é uma etapa que a gente esteja passando e que esteja difícil, esteja mais complicada, mas a gente vive aquela experiência, a gente vive o que ela tem para nos ensinar, a dor que ela tem para nos trazer, compenetra daquilo, tira da lição e a gente levanta a cabeça e segue outra vez. Tem fatos, tem momentos, eu não sei a que você se refere, tem fatos, tem momentos que realmente são muito difíceis, muito pesados. Mas todos eles, como a gente tem trazido aqui durante todo o encontro hoje, todos eles são possíveis de serem superados por nós.
porque se assim não fosse, nós não teríamos passado pela experiência, iniciado a experiência e não estaríamos vivendo aquilo, né? Tem até uma questão do Livro dos Espíritos, que me recordo, se não me falha a memória, é a 258, que tem um comentário, assim, depois a pergunta, né, de Kardec, que é colocado mais ou menos assim, que nós escolhemos o tipo de provação àquelas que nós desejamos nos submeter. E está aí posto o nosso livre-arbítrio. Então, olhando para esse lado, a gente pode pensar o seguinte, que nada do que nos acontece é aquém das nossas capacidades. E nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados pela espiritualidade. E há dias que a gente está mais difícil, tem dias que são mais pesados, e isso é natural. Então a gente ora, a gente espera, a gente entrega, e no outro dia, com a cabeça mais tranquila, a gente repensa tudo que a gente pensou no dia anterior, e assim a gente vai tocando a vida. Porque de fato tem certas coisas que são amargas de levar, mas nunca esquecendo de que a gente está junto com a espiritualidade, que tem a ver com o nosso livre-arbítrio e que nós damos conta de lidar assim, tá bom? É a 258 mesmo, Adriane. E essa questão, né, do tempo em que a gente tem que respeitar o nosso tempo da transformação, o tempo da nossa situação, né, como ela falou, de aceitar aquilo que eu passo, de aceitar aquilo que eu estou vivenciando hoje, é de tão importância porque me faz, antes de tudo, entender que eu tenho o direito de passar por isso. Por que eu tenho o direito de passar por isso? Eu sou imperfeita. Então, eu tenho o direito porque é isso que vai me dar um impulso, essa paciência de lidar, essa questão da superação, que vai me dar um impulso para eu ter um progresso muito grande, né? Para eu dar um passo muito maior e ser muito melhor do que o que eu já fui antes. Então, eu sempre gosto de trazer tanto a fala do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz que a gente é capaz de fazer muito mais que o que ele fez. E quem somos nós para rebater a fala do nosso Mestre Jesus? Mas nós somos ainda tão pequenos nessa visão que a gente não consegue enxergar dessa maneira. A gente ainda coloca muito uma barreira para o que a gente pode fazer, para o tamanho de quem nós realmente somos. Então, quando eu aceito essa situação, quando eu entendo que eu estou passando por isso, vai se tornar mais leve, porque eu, a partir dessa consciência, eu vou me acolher. E ao me acolher, eu me torno mais forte para acolher o outro, para entender a situação do outro, né? Se eu escolhi essa aprovação, passar por isso, de acolher esta pessoa, eu vou me tornar mais forte, porque eu aceitei e agora eu vou ter mais força de seguir. Por quê? Se eu aceito que eu passo, é porque eu estou me amando. Eu tiro aquela carga de dizer que eu sou forte o tempo todo, que isso é uma ilusão. Ninguém me é forte o tempo todo. Nós precisamos aceitar que nós somos... Oi? Oi, Ana Carla. Isso acontece muito na relação de mãe com filho, porque ela carrega uma culpa danada, né? Isso. Se o filho não dá certo, de quem é a culpa? É minha. É, isso. É da mãe. E a gente tem que entender que cada um tem suas escolhas, cada um faz as suas escolhas, né? Mãe e filho. Então, se eu seguir por este caminho, fui eu que escolhi. Não foi a minha mãe que escolheu para que eu seguisse, né? Então, a gente precisa, tanto mãe quanto filho, a gente com relação ao outro. Cada um faz as suas escolhas. E se eu não consigo mais lidar, o que é que eu faço? Eu respiro, como o Jorge falou, e oro. Eu fico orando, né? E aí o ser humano, a gente tem aquela ideia também de que eu estou abandonando o outro porque eu cansei. Não, você está respeitando o tempo do outro. O outro também tem seu tempo. Eu sempre falo aqui, não vou falar o exemplo todo, que você já deve, né, estar até... decorado, que eu sempre trago o exemplo da cebola, né, da Bárbara Brenner, no livro Mãos de Luz. Ela sempre dá, o miolo da cebola é a essência, é aquilo que está ali dentro. As camadas são tudo o que eu passo, né? E aí ela traz a questão das camadas como se fossem as encarnações. Eu vou passando por tudo aquilo, tudo vai sendo transformado. Se eu fizer um buraco, fazer que nem Jorge agora, se eu fizer um buraco na cebola para arrancar um miolo, eu vou causar mais trauma. Então, da mesma maneira é o outro. Eu tenho que compreender que o outro também tem esse tempo. Eu não posso chegar lá, fazer um buraco na cebola, que é o outro, e arrancar aquele miolo. Ele vai ter que se identificar, aceitar, entender o que se passa com ele.
Por diversas vezes o outro acha que é só uma fuga. Eu estou fugindo. Eu vou me anestesiar no álcool, na drogadição, como o Jorge falou, no vício do sexo. Eu vou me viciar naquilo para esquecer o que eu estou passando porque eu não estou sabendo lidar, né? Então, eu preciso respeitar que o outro também tem seu tempo. Então, é deixar que o outro venha tomar consciência, né? Se eu fizer ele abrir a mente de qualquer maneira e ele enxergar em um momento que ele não está preparado para enxergar, que ele não quer enxergar, ali pode causar muito trauma, porque aí vai vir um momento de culpa muito forte, né? E aí, só para fechar rapidinho, Adriana, só para esse pontinho. E aí, quando eu me dou consciência daquela situação, qual é a probabilidade? Eu sou culpada. Como é que eu fiz isso comigo? O que foi que eu fiz comigo? Né? Vem todo aquele processo. Então, eu preciso entender passo a passo, para entender que eu identifiquei, fui lá na raiz, passei por aquele momento, olhei para trás, eu digo, poxa, eu não deveria ter feito tudo comigo. Agora eu vou modificar a virada de chave. Então, a gente precisa ter toda essa consciência. E agora eu passo para você. Diante da tua fala, também pensei assim, né? Que às vezes, dependendo do que a pessoa está vivendo, é difícil lidar com aquilo sozinho, né? A gente precisa de ajuda, às vezes você precisa de ajuda, uma rede de apoio familiar que contribua de alguma forma, né, para que você tenha subsídios ali, uma pessoa para trocar contigo, quando é um caso de cuidado, por exemplo, para que você tenha um momento de descanso, para que você tenha outras coisas, possa fazer outras coisas e variar um pouco essa rotina, ou também um auxílio profissional, né, especializado, a depender do caso. Então, a importância também da gente reconhecer que tem certos momentos que a gente não dá conta de fazer tudo sozinho e que precisa de ajuda, né? E então, a depender do caso, também pensei nesse sentido. Vou complementar só uma partezinha que você falou agora. Essa importância, Adriane. Eu lembrei, a minha gata passou aqui, lembrei que Morgana comentou aí, né? Olha a gatinha da Ana, estava até demorando. Estão brincando aqui eles. Oh. E aí, o interessante é que a ajuda que essas pessoas precisam, a mínima coisa que eles precisam nesse momento é de crítica, é de julgamento. Essas pessoas precisam de acolhimento. Inicialmente, antes de tudo, é o acolher. Ao invés de apontar e dizer, você entrou nesse caminho, por que você quis? Calma, acolhe, ama, porque se eu fujo para tudo isso é porque está uma dor muito grande aqui dentro que eu não estou sabendo lidar. Então, eu preciso de acolhimento, eu preciso de abraço, eu preciso de amor, eu preciso ser entendida. Então, para que eu possa respirar, o outro precisa me acolher. Com o tempo, quando, né, a gente vai cansando, o outro vai cansando, e aí entende, vai alertando, olha, está chegando um momento, olha, eu estou cansando, olha, o caminho é esse, olha, eu estou lhe dizendo, para ir despertando, mas é tudo com muita paciência. Eu sei que é desafiador, né? Você vivenciar tudo, principalmente dentro de família, onde você convive no dia a dia com tudo aquilo, eu imagino quanto que seja desafiador. Mas o amor, ele cura tudo, né? Mas também não quer dizer que o amor cura tudo, eu vou me doar completamente e vou esquecer de me amar. Não, eu preciso me cuidar também. Então, por diversas vezes, eu vou precisar me retirar desse caminho, me retirar desse papel e deixar que o outro siga o seu caminho, né? Então, a gente também precisa respeitar esse nosso espaço. Entender, acolher antes de tudo. Vai no seu tempo até a última gota. Mas sempre lembrar, eu preciso me amar. Mesmo que eu esteja nesse caminho para amar o outro, se eu não me amar, eu não vou suportar nem 5 passos, né? E se a gente não consegue, às vezes está difícil, como a gente comentou. Às vezes eu preciso fazer um acolhimento a mim primeiro para poder acolher o outro. Porque para acolher o outro, eu preciso estar bem, né? Então, se está difícil, está pesado, precisa se cuidar, precisa ver, né, como que faz isso. A partir daí. Você vê que quando o avião tem a turbulência, qual é a recomendação com as máscaras de oxigênio? Coloque primeiro a máscara em você, depois coloque a máscara no outro. Se você for querer colocar a máscara no outro sem colocar em você, corre o risco de os dois terem problema. Exato. Mas eu queria só
pensar uma coisita. Eu até comentei sobre isso aqui, mas eu vou falar de novo. Que é o conceito búdico de compaixão. O cristão, ele tem um conceito de compaixão que é ter dó do coitadinho. Ah, coitadinho. Então, para o cristão, o que é compaixão? Ai, coitadinha. Ai, tá com fome. Ai, tá doente. Essa é a compaixão cristã. A compaixão búdica não é essa. A compaixão búdica é essa que a gente está comentando aqui, que é o dom de olhar o outro e entender o outro no ponto que ele está. E não querer que o outro dê aquilo que ele não é capaz de dar. Então, eu entendo você. Eu aceito você do jeito que você está agora. Eu sei que você não pode dar mais do que você dá. Então, é amar o outro no momento espiritual que o cara tem. Então, às vezes, você tem um marido, esse é meu marido, ele não é carinhoso, ele não isso, ele não aquilo, mas ele não sabe ser o máximo que ele pode chegar. E aí? Esse é o máximo que ele consegue dar. Então, se você consegue aceitar o outro e entender o outro, que cada um tem um padrão de conduta, a gente consegue ir mais longe, porque a gente, às vezes, quer que tudo seja perfeito. Tem um livro, Na Era do Espírito. Tem um capítulo no livro A Era do Espírito que diz o seguinte: nem todos os filhos nasceram para serem doutores. Guardem essa para vocês. Porque a gente quer que os nossos filhos todos façam pós-doutorado. E nem sempre vai dar. Alguns virão para que eles sejam acolhidos em casa e vamos cuidando tanto quanto possível, né, deles e de nós. Muito bem. Eu acho que a gente tem umas perguntas, não tem? Temos. Vou colocar aqui. É do Tiago Nogueira. Vou ler para ti. Por que as enfermidades provocadas pelo suicídio, fratricídio, ficam gravadas de forma profunda na memória perispiritual e só retificada na reencarnação? E um acidente ou algo provocado de forma exógena, não? Bom, muito boa pergunta, Tiago, mas olha só. A gente não pode dizer que isso sempre é assim. Isso frequentemente é assim. Mas eu posso ter processos exógenos que vão fazer com que as feridas sejam muito profundas. Então, às vezes, a gente tem, só para exemplificar, os casos de vítimas magoadas. A vítima sofreu uma agressão exógena, foi uma outra pessoa que machucou. Ai, machucou, ai, o que ele fez comigo, ai, entra num quadro de extremo sofrimento por conta da pena de si mesmo, do vitimismo, do processo de se colocar na condição do injustiçado, e isso pode se tornar crônico e gerar um mecanismo de perturbação no perispírito, que quando o sujeito vai renascer, ele pode nascer até com uma lesão. E ele é a vítima. Aí, mas um cara já é a vítima, ainda vai nascer lesionado? Não, porque ele é a vítima magoada, não é a vítima, ele é a vítima magoada. Aí ele cristaliza aquele estado de espírito, mutila o perispírito para dizer para os outros que ele está mutilado porque o outro mutilou, e aí ele acaba produzindo uma sequela no perispírito que vai gerar. Então, mas você tem razão, via de regra, isso realmente acontece. Mas vamos ver agora o via de regra, o que acontece no porquê isso. Isso é um processo pedagógico. Isso é assim porque assim é melhor. De que jeito? Todos nós sabemos que quando um espírito comete uma determinada falta, ele tende a repetir essa falta. Então, quem é ladrão tende a roubar na próxima. Quem era adúltero tenderá a repetir. Quem era violento e agressivo tenderá. Isso está na raiz da personalidade, no atavismo que a criatura desenvolveu ao longo de sua existência. É a forma de responder às experiências da vida. Se é assim, qual é a tendência do suicida? A tendência do suicida é se suicidar. E o que a gente sabe da lei de causa e efeito?
sabe da lei de causa e efeito, que aquilo que foi a causa do suicídio vai voltar. O cara se matou por quê? Aí se matou porque a empresa faliu, aí ele não suportou e se matou. Então, a tendência é que haja um rearranjo numa próxima existência em que aquela circunstância da falência volte para que ele possa dar uma melhor resposta. Mas o sujeito se matou. A tendência de repetir é muito grande. Então, o que é que a gente faz? Nós precisamos criar um determinado mecanismo de gravar na alma dele que aquilo não é bom. Então, o que é que os espíritos fazem? Eles não retiram o fluido vital dos suicidas. Por que que os mentores não retiram o fluido vital do suicida? Pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. O que acontece? Não se é porque não quer. O sapo não lava o pé porque não quer. Os suicidas poderiam ter as suas energias retiradas. Todo mundo retira de todo mundo, retira de todo mundo, porque todo mundo retira dele. No retiro dele, o que eu quero que fique é minha intenção. Eu não quero tirar. É porque eu não quero que seja assim. Então, o sujeito permanece com o fluido vital porque é uma decisão da espiritualidade. Para que exista uma intencionalidade nas lembranças, uma intencionalidade no remorso, uma intencionalidade nas dores. Meu Deus, mas para que isso? Para fechar a porta da reincidência. Então, abre-se no espírito um conjunto de experiências muito traumáticas. Ele vai tender no futuro a ter medo de escuro, ele vai ter medo de brincar, de ficar... Ele sonha que ele está no caixão fechado, tem medo, foi sepultado vivo. Às vezes ele não foi sepultado vivo, é porque ele era suicida, e aí acabou que a imagem da desencarnação e a dificuldade de sair do corpo pode ter deixado esses traumas no indivíduo. Então, ele tem medo de entrar na água, ele tem medo de brincar com fogo, ele tem medo de altura. Não pego no parapeito. Eu não consigo. Histórias dessa natureza são fruto desse instrumento andragógico que a gente sofre, em que o fluido vital não é retirado para isso. Então, você pergunta, por que ela fica gravada de forma tão profunda? Para evitar a reincidência. Aí você diria, mas também podia evitar a reincidência do cara roubar, podia evitar a reincidência do cara se prostituir. Só que quando a pessoa rouba, ela permanece na existência. Quando ela se prostitui, ela permanece na existência. Mas e quando o cara toma a decisão superlativa de interrupção da experiência que ele pode ter? Então, eu tenho que ter algum mecanismo para reduzir a chance da reincidência, para que ele permaneça na carne, para que ele possa enfrentar as vicissitudes que são decorrentes do padrão espiritual, do momento espiritual em que ele se encontra, justificando por que essa coisa é mais ou menos assim. No fundo, não é só com suicídio. São todas as faltas graves que eu preciso que o espírito não tenha motivação para repetir numa próxima existência. Bom, tem mais uma questão aqui, que é do Eduardo. Tem mais. Eduardo Verolese. Ele diz assim: na reencarnação compulsória, o espírito volta à vida corpórea com deformidades, por exemplo? Olha, deformidades é uma fala assim, muito diretiva, né? Porque parece que ele vem só com deformidade, vem com sequelas. Uhum. Porque às vezes ele pode vir fisicamente normal, ele até casa, mas ele é uma criatura que traz transtornos mentais gravíssimos. Ele é um esquizofrênico, ele tem um problema de personalidade séria, mas fisicamente o indivíduo vem com todos os dedos da mão, ele vem com o cérebro, em termos de hardware, bem organizado, ele até estuda, ele até consegue uma escolaridade mais elevada. Então, quando você fala deformidade, você está batendo o martelo e dizendo, ele vai vir com uma sequela física. Às vezes vem com sequela física, limitações, às vezes, bastante graves, mas isso não é um determinismo. Muitas vezes a encarnação compulsória vem assim, campo emocional. Aí o sujeito reencarna apoiado por alguém que vai ser o seu tutor, o seu avalista nessa existência, e que vai segurar uma barra danada.
de uma criança que desde cedo já demonstra um comportamento bastante difícil e que você vai ser o avalista para trabalhar o desenvolvimento das condições físicas e emocionais desse indivíduo. Uhum. Mais uma aqui da Karine. Sou Kef. Deve ser assim. Me perdoe se não é assim que fala, tá, Karine? Onde se encaixa o autismo? É possível entender o crescimento exponencial de casos diagnosticados? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ver é que o transtorno do espectro autista abraça hoje muitas experiências completamente diferentes, desde aqueles que têm o leve, moderado e grave. Então, coloca-se tudo dentro do mesmo saco e as pessoas querem encontrar uma causa comum para todas essas experiências, o que não é razoável, porque autistas de grau 1, aqueles que no passado era chamado de Asperger, hoje é chamado de suporte 1, nível 1, grau 1, leve, sei lá, cada um dá uma nomenclatura diferente. Esses meninos, eles vão viver, serão excelentes alunos na escola, vão ter dificuldade de relacionamento, mas eles vão casar, vão se formar, eles vão ter, muitos deles, uma vida satisfatoriamente normal. Segundo se diz, Newton tinha autismo, Einstein tem, o Messi tem. E o Messi joga bola, ele é casado, ele tem uma vida satisfatoriamente organizada dentro do contexto social, embora ele seja um cara hiperfocado e com as características típicas que o autista possui. Mas você também tem quadros de autista que não tem esse perfil, não tem. Tem uma baixa capacidade do ponto de vista do desenvolvimento intelectual, alguns têm mesmo pouquíssima interação com o mundo exterior, os níveis mais graves, não haverá oralidade, a criança se morde, se machuca, se bate, não vai oralizar nada. Como é que eu vou tratar este caso com o Messi? Como é que eu vou botar todo mundo no mesmo saco? Não dá. Então, quando a gente fala, e o autismo? Mas autismo qual está falando? O grau 1, 2, 3, porque é tudo muito diferente. Eu quero, não sei, já estou muito velhinho, mas eu espero que as meninas são mais novas, venham a viver um momento em que isso se separe e que a gente consiga enxergar coisas diferentes, que as pessoas chamam autismo. Então, sim, nós estamos experimentando, cada vez mais, um número maior. As causas são subnotificação, que a gente não tinha um olhar atencioso sobre isso, hoje a gente tem, e eu tenho procurado algumas respostas para isso também. E tenho visto algumas coisas, sabe, nesse sentido, e elas convergem no rumo da alimentação. É o que eu tenho visto, mas nada conclusivo, nada da parte da doutrina espírita. Mas eu vejo algumas falas que aparecem conduzindo nessa direção. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem que o pessoal identificou ácidos graxos no cordão umbilical de autistas e teriam, em cima disso, talvez encontrado causas para o autismo. Só que tudo isso são causas materiais, causas espirituais, porque período de transição planetária, eu preciso oportunizar a reencarnação de várias entidades que têm algumas específicas necessidades corporais. Então, aproveita-se a circunstância material para que o indivíduo renasça com essa característica. Agora, as escolas acusam um crescimento muito grande do número de autistas nas últimas décadas, Por isso que eles atribuem, alguns atribuem a questão da alimentação. Eu queria fazer um comentário, assim, que eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações, porque, de fato, a gente está tendo um problema, a gente, sociedade, em relação a essa junção, porque depois dessa atualização do DSM-5, foi inserido várias síndromes no espectro autista, Então, você tem, como você bem colocou, uma infinidade de variantes aí nesse mesmo espectro, que você determina que é assim. Fora isso, a gente também tem uma questão social em que a sociedade tem buscado justificar certos comportamentos
com base e busca por transtornos ou algo que te diga, eu sou assim por tal coisa. Então, são as muletas psicológicas. É claro que tem casos e casos, não é? Não todos os casos são assim, mas tem muitos casos de muletas psicológicas, onde eu justifico o comportamento considerado estranho, um comportamento considerado diferente, um comportamento considerado acima do normal, no ponto de vista positivo, eu coloco isso numa justificativa e ali eu vou trabalhando com esses fatores, porque, então qualquer coisa que se faça é porque tem tal laudo, né? A pessoa é laudada. Aí justifica também uma impotência familiar, enfim, temos várias variantes mesmo. Mas a gente sempre escuta do Jorgito, né? Que a reencarnação ela está posta em 3 pontos, né? Ou é expiação, ou é prova, ou é missão. Então, o espírito está inserido nesse ponto aí. Se ele veio, às vezes, com o intuito de ensinar, porque tem muitos muito inteligentes e vão contribuir, de certa forma, para a sociedade como um geral, até para a ciência, né? Então, ali ele traz esse contributo e outros vêm desafiar para que a ciência se desenvolva e a família se desenvolva e a sociedade como um todo se desenvolva para inserir esse grupo, porque a transição planetária está aí mesmo, como bem você coloca, Jorge. Não sei se a gente tem tempo, né? Porque, né, Jorgito, o que você acha? Acho que tem também Nós temos, mais uma da Morgana aqui. Vai dar para trabalhar todas de hoje, vão ter que ficar para a próxima segunda-feira. Pois é. Bom, essa ou a gente responde debate. Vamos responder debate pronto, vamos lá. Essa aqui da Morgana. Válido Isso, pode ler. É válido o encarnado fazer planejamento de desapego e, por fim, não fixar nessa e nem outra, em essa espécie de ego? Eu não entendi a pergunta. Eu também não, mas parece que ela quer dizer que seria possível não Rosana, se fixar reescreve. nas reencarnações de ego, Reescreve. não sei. Reescreve. Reescreve, pega a próxima. Reescreve, Morgana. Daí tem um comentário da Luísa aqui, que ela fala sobre criar 2 crianças nos Estados Unidos sem a ajuda da família. Acho que quando a gente falou sobre a rede de apoio, né? E sem o conhecimento da doutrina. Hoje agradeço demais a Deus por tudo isso. Quer comentar, Aninha? Pode ser. Eu achei bem interessante quando ela trouxe essa fala, e acho que depois ela fala que se tornou muito mais forte, né? Essa ausência de ajuda, Luzia, ela muitas vezes vem justamente para que a gente possa aprender a não se prender à necessidade de ser ajudada. E isso faz a gente se impulsionar tanto a acreditar na nossa capacidade de superar, não que a gente não vá precisar do outro, não tem nada a ver com isso, mas que se a gente recebesse tamanha ajuda da família, e nem em outras situações também, talvez a gente se acomodasse, ou ficasse naquela coisa de eu tenho que ser ajudada sempre, eu tenho que ser ajudada sempre, ficar nessa zona, nesse lugar de necessidade de ser ajudada. Então, é desafiador, com certeza é desafiador, você passar por uma situação dessa sem a ajuda da família. Mas, como você falou, tornou você muito mais forte, você se tornou muito mais madura. E não é questão de se tornar autossuficiente, né? Quando eu me torno autossuficiente, eu acho que eu não preciso de ninguém. Não é isso. Mas é do me tornar-se mais desapegada, mais desprendida e mais consciente da minha capacidade, né, de lidar com aquilo. E lembrar, se eu precisar de ajuda, eu vou lá buscar ajuda, seja a família, seja com outras pessoas, né? Mas, com certeza, é um desafio que ele amadurece muito mais, que ele faz muito mais forte, muito mais firme. Quando você olha para trás, como você bem falou, você enxerga quanto que você já cresceu depois de tudo isso, né? E continuar a amar, porque também aí há o aprendizado do amor, né? Eu não olho o lado da falta de ajuda, eu olho o lado do amor, a minha família, e tudo vai se alinhando. Mais uma pergunta aqui, então, da Minervina.
A síndrome de Down é característica de suicida? Não. Não. Não existe tabela no mundo espiritual. Ah, se você é síndrome de Down, suicida. Se veio sem a mão, é porque cortou a mão do outro. Essa tabela não existe. Muitas coisas podem ser consequência de suicídio e a síndrome de Down pode ter sido gerada por diversas causas diferentes. Mas, certamente, é um processo expiatório. Tem mais uma aqui, da Silvana. E o psicopata que reencarna, digamos, com defeito, não tem empatia com o outro, não tem remorso de prejudicar as pessoas de acordo com e só com as suas verdades? Sobre Vontade. o psicopata. Oi? Com as suas vontades. E ela continua depois, hein? Continua. Ela pergunta qual é o intuito, sim, dessa reencarnação, como alguém sem sentir nada pelo semelhante, a não ser por ele mesmo. Aí. Perfeito. Primeiro ponto a colocar, Silvana, é que apenas 30% dos psicopatas chamados são as pessoas que têm transtorno antissocial, agora é o nome que se usa, né? O nome bonitinho é esse, transtorno antissocial. Porque todo mundo que tem uma psicopatia é um psicopata, né? Se a pessoa tem uma esquizofrenia, ela tem uma psicopatia, então ele é um psicopata. Toda psicopatia, quem tem é psicopata. Então mudou-se o nome para transtorno antissocial. Bom, 30% deles vão para o crime. E 70% vai para onde? 70% estão nas empresas, derrubando os outros para conseguir ter sucesso, de maneira totalmente antiética, conspirando. Uns estão na política, não faço a menor ideia fazendo o quê, mas estão na política. Outros vão para os ambientes religiosos, onde exploram seus fiéis, e não tem a menor pena só para explorar os outros. Tiram mesmo, enxergam a oportunidade de tirar, né, dos outros aquilo que é seu interesse. Aí você pergunta qual o objetivo de uma encarnação desse tipo. É que mesmo que o indivíduo tenha essa característica, a gente precisa investir na crença de que alguém se importa com ele. Não estou dizendo que ele não seja punido, ele tem que ser punido, mas ele tem que perceber que alguém se importa com ele para restaurar os fios desencapados da emoção que esse indivíduo não conseguiu organizar. Nós temos que fechar a nossa live, porque nós temos uma música maravilhosa. Nós estamos no setembro, Ana Carla, nós estamos no setembro azul, verde, vermelho, cinza, preto, amarelo, o setembro de todas as cores, e por isso nós trouxemos essa música para ser a música tema do nossa live, pela intensidade do convite que ela faz a todos nós. É uma música que é fruto de um poema da Sâmia, que ela musicou com inteligência artificial. O cantor é a inteligência artificial, a melodia, acompanhamento, tudo é inteligência artificial, só o poema que é da Sâmia. E aí eu queria pedir, Adriane, para você colocar o poema para a gente curtir esse sabor do convite da vida. É linda, linda demais essa música. Tchau, tchau, pessoal. Põe um sorriso no rosto e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza, ama e agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Oh, ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade.
Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, agradece, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela, exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça,